Oi, eu sou a Valentina, eu sou a neta da Dona Irani, que está internada aqui. Boa tarde. Obrigada, eu também gosto do meu nome, significa valente. A minha mãe me deu esse nome porque queria que eu fosse forte. Em alguma medida eu acho que deu certo, em outras, nem tanto. Eu tenho 16. Eu adoro andar no sol, ter que fechar um pouco os olhos por causa da luz e do calor. É uma sensação muito boa, sentir o sol na pele e o calor. Eu acho que é quando eu sinto que eu tô mesmo viva. Adoro o sol. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Quando eu fecho os olhos, eu sinto que o sol é mais branco do que amarelo. E eu gosto dessa sensação. Eu também adoro dormir, pesado. Quando acontece de eu conseguir dormir pesado sem planejar, parece que eu me entrego plenamente para a vida animal. Sem pensamentos, sem cálculos matemáticos. Apenas o corpo funcionando enquanto eu descanso. Eu penso em ser muitas coisas. Mas ultimamente a ideia de ser artista ficou forte, porque... eu acho que os artistas veem as coisas de outro jeito. Parece que eles experimentam uma comunhão com as coisas e isso é o oposto do jeito esvaziante ou predatório que as pessoas levam as coisas hoje. Com tudo. E a arte... sei lá. Os artistas constroem coisas. Para falar sobre o que vivemos na vida cotidiana, na vida interior, de uma forma bem mais ampla. Eu converso sobre isso com a minha mãe e com a minha avó e eu acredito que, diferente do jornalismo ou do direito, que são profissões da minha mãe e do meu tio Ernesto, a arte pode tocar as pessoas com uma dose de mistério. Como a própria vida ou a natureza. É um lugar onde se pode ser livre. Mas imagino que a vida dos artistas não deve ser fácil e deve ser um tanto solitária por causa do amor ao ofício que eles falam e também deve ser difícil por causa da instabilidade, financeiramente falando. Eu quero ser artista de teatro e falar sobre assuntos que mexem com a vida de todas as pessoas, tipo o ar que respiramos, as coisas que acreditamos. Isso. E acho que isso deve envolver a política, certamente. Eu quero fazer peças de teatro com histórias de mulheres que são heroínas das suas próprias vidas e que percebem o encanto das pequenas coisas, porque ultimamente o mundo está cheio de desencanto e muito combativo. Especialmente combativo com as mulheres e as meninas. A violência chega com força para as mulheres e as meninas e em todos os lugares. Nas cidades, nos campos, nas ruas, nos barcos, nas suas casas. Então, acho que se eu conseguir fazer uma coisa como teatro, será maravilhoso. Porque eu quero trazer um encantamento, uma discussão e um novo entendimento sobre a beleza e o respeito. Seria um jeito diferente de aprender, diferente da forma como se faz na escola normal ou da escola que está sendo militarizada, e isso é muito triste. E com uma dose de determinação, o acaso, que é sempre épico, pode ter uma ajudinha. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Porque eu sou um pouco na minha. Eu gosto de ficar meio muda, diferente do que contam sobre o meu avô Félix, que falava o tempo todo. Eu sou quieta, então pode ser que as coisas tomem outro rumo. Eu não sei mesmo. É difícil falar sobre você mesma, né? Porque você começa meio pela superfície e aí, sem perceber, parece que você mergulha pra dentro de você mesma. É engraçado. Eu queria muito ter uma irmã. Porque às vezes eu me sinto muito sozinha. Com a minha mãe, é como se eu fosse a mãe dela, entende? Porque as pessoas não imaginam, mas a minha mãe... Nossa! Ela é mesmo intensa.
Só que ela é advogada e faz cara de séria e as pessoas não imaginam como ela é na vida real. E se eu tivesse uma irmã, a gente ia poder conversar sobre as mesmas coisas e ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes. Sem cerimônia, sabe? Bom, talvez. Posso tomar um pouquinho de água? Quando chove assim, eu sinto mais vontade de beber água. Não sei por quê. Mas como eu ia falando, esse meu desejo de ser artista, só para deixar bem explicado, não tem nada a ver com essas coisas sobre ídolos ou fama, porque atualmente as pessoas pensam em virar youtubers famosos da noite pro dia e monetizar, e não é sobre isso. Eu realmente queria ter um dom para ser artista de teatro, mas eu não sei como saber se eu tenho isso ou não. Eu acho que eu tenho uma vocação. Claro. Eu sei que não é só isso, eu sei. Eu sei que é preciso estudar muito, mas eu tenho uma fé de que eu vou ser artista de teatro. E quando eu falo fé, não tem nada a ver com as doutrinações dessas churches ou seus praticantes. Porque eles são tipo cristofascistas e aliados do inominável. Sabem, né? E eles detonam coisas importantes, como o feminismo. E isso é trevoso. Eu quero dizer que eu sou perseverante. Eu acho que eu vou conseguir fazer algo importante e queria que isso acontecesse com a arte. Eu me sinto tão estrangeira nos lugares e talvez num trabalho com o qual eu me identifique profundamente eu consiga ser eu mesma. Entende? A minha avó diz que eu sou engraçada, mas eu não sei se eu sou mesmo. Não que isso tenha a ver com a coisa de ser artista. Eu tô falando de outra coisa agora, tá? É só pra dizer que eu sou quieta, mas também eu tenho outro lado. Na verdade, todas as pessoas têm muitos lados, né? A minha avó fala bastante da ditadura dos anos 70. Ela ainda tem muitos traumas, eu acho, tipo medo que aconteça de novo. E eu sei que ela fez coisas importantes lá naquele tempo, para ajudar as pessoas, para mudar as coisas. E eu quero ser como ela. Eu quero ser uma mulher que faz as coisas importantes. E eu quero pensar sobre as coisas do meu tempo. Eu quero ser uma pessoa livre, apesar de, às vezes eu achar que eu sou meio sociofóbica. Tá aí uma contradição, né? Talvez isso seja uma dificuldade a vencer para fazer teatro, porque o teatro só acontece no coletivo. Acho que, na real, muitas pessoas da minha idade são meio assim. E eu acredito que isso é um reflexo do que a gente viveu na pandemia de 2019. Aquilo que aconteceu lá, no isolamento, ainda está mostrando as consequências. Eu acho. Acho que ficamos marcados e não sabemos direito como. Ainda mais que nem sempre sabemos quanto tempo as coisas ruins continuam agindo dentro da gente, mesmo quando já passaram. Depois da pandemia, aumentaram os casos de mortes de mal súbita, sabia? As coisas ressoam de formas que nem sempre podemos imaginar. E eu também quero conquistar a coragem de sair andando pelas ruas a qualquer hora, sem medo. Enfrentando, sabe? Eu não quero sentir medo, porque os dias de hoje dão medo. E eu sei que o medo é uma coisa que me trava. Mas eu não quero me esconder. Não quero ficar sentada. Não parece, mas eu sou agitada. Eu não sei se isso algum dia vai acontecer, de viver sem medo. Eu não sei se é possível em algum lugar. Aqui é preciso tomar bastante cuidado, e isso, de alguma forma, me soa bem parecido com a repressão. Mas é só uma vontade grande. Não, ainda não consigo. Assim, livremente, não. Eu sempre morei na mesma casa.
E apesar de ouvir todo mundo falar que quer ir embora, morar fora do Brasil, eu não sinto essa vontade. Eu quero viajar, mas morar aqui. Eu conheço muitos outros lugares fora do Brasil. Eu conheço Buenos Aires, Machu Picchu. Eu fui com a minha mãe. Foi bem legal. Mas andamos muito. E eu não sei se eu sou das aventuras doidas assim. A minha mãe acha meio maluquice as pessoas que são como eu, que não gostam muito de andar. A minha mãe conta que a minha avó adorava viajar e andar, e sempre foi muito bem-humorada e esplendorosa. Então, é ruim ver a minha avó ficando cada vez mais triste e perdida em algum lugar da mente dela, sem interesse pelas coisas. Eu não sei bem é isso ou uma dor que está alojada em um lugar muito fundo. E deve ser estranho para ela perceber que eu fico olhando isso acontecer. Eu vejo isso desde sempre, porque ela só foi entrando para dentro dela mesma, cada vez mais, desde que eu nasci. Quando eu nasci, ela me deu essa correntinha, isso aqui, ó, com um pingente de coração. É de ouro e para mim é como se fosse um pedacinho do sol. Ela mandou fazer com as alianças dela e do meu avô. Eu não o conheci porque ele morreu um pouco antes de eu nascer. Eu adoro essa correntinha e uso sempre. Eu acho que essa correntinha é como um talismã que vai me proteger na vida. Porque eu fico imaginando o que ainda vai acontecer comigo. Ou o que ainda eu vou fazer, ou quem eu vou conhecer. E aí eu seguro nessa correntinha, como se ela pudesse se ligar à minha pele e me proteger de coisas ruins. Porque o ouro nunca enferruja ou mancha. Eu falo isso mais em direção ao amor, sabe? O amor. O amor é difícil de entender. Minha mãe diz isso. Eu tô começando a acreditar. Tá. Eu gosto de uma pessoa. Faz tempo já. Eu não vou dizer o nome dele. Só vou dizer que ele é bonito e que ele sabe que é bonito. E isso deixa tudo mais difícil. Às vezes eu sinto como pequenas agulhadas no coração quando eu tô perto dele ou penso nele, bem, é incontrolável. E isso é um pouco parecido com o sol, mas de um outro jeito, parece um choque de um susto. Eu não quero regular minha sexualidade, mas eu acho que o movimento amoroso deve acontecer naturalmente, de forma inesperada, sabe? Talvez isso seja romantismo, né? A gente conversa, mas assim, só assim, normal. Eu olho ele de canto de olho como para estudar o que ele pensa e disfarço que eu não tô fazendo nada. E se ele me surpreende olhando, meu coração corre como um cavalo louco. Mas não vai rolar nada. Ele não gosta de mim. E ele nem sabe que eu olho para ele com esses pensamentos. Somos amigos. Eu vou deixar o acaso. O quadro que eu mais gosto é O Beijo, de um pintor chamado Gustav Klimt, que mostra um casal. Sabe qual é, né? Ele é dourado e lembra muito o sol, com o calor e a cor. A mulher parece que segura a respiração e o homem coloca todo o ar no beijo sobre o rosto da mulher. Eles prendem a respiração. Para mim, ele une tudo. O sol, a minha correntinha de ouro, porque os dois estão enlaçados e tudo é meio dourado. O amor e a respiração. Eu imagino que a continuação do movimento da cena do quadro é o beijo na boca. Sopro com sopro, como se eles fossem morrer na boca um do outro enquanto respiram juntos, e respirar junto cria uma abertura no tempo ou uma pausa. Não sei. Não sei direito sobre o que eu tô falando. Eu acho que eu não consigo nem alcançar. Talvez sim. Talvez sobre... Parece que quando a gente fala sobre as coisas, como a respiração ou o amor, a gente acaba tocando um segredo,
Como quando estamos num jardim e movemos uma pedra pesada de um lugar e inesperadamente descobrimos que tem uma vida inteira lá embaixo que afunda em camadas que a gente não imaginaria se não encontrasse a vida, bruscamente. As coisas são tão incertas. A minha avó vive dizendo que eu sou a sua continuação e que isso é o próprio amor. Essas coisas. Por outro lado, ela diz que eu não sei nada sobre o mundo. Então, fica difícil entender, porque é muito ar que rodeia a gente para lá e para cá, com todas as histórias de todos os tempos e pessoas, plantas, animais e minerais, enfim. Tudo que vive ou viveu. Na verdade, eu acho que eu nem sei direito como viver. Não sei como experimentar a liberdade da vida ou agarrar uma alegria. Falar sobre essas coisas, para ajudar a entender o contexto da minha avó, tá me fazendo pensar em respiração e amor. Não sei por quê. Talvez porque sejam coisas raras, que devem ser valorizadas, porque talvez, e só talvez, no futuro, tudo sejam máquinas e robôs e o sopro da respiração e o próprio amor sejam considerados como coisas mágicas. Eu imagino essas coisas. Quando era pequena, muitas vezes eu dormi com a minha avó, porque a minha mãe tinha que estudar ou trabalhar. Nós dormíamos abraçadas. Eu sinto uma forte ligação com ela, como um fino fio vivo de seda e colágeno que liga a gente. Um fio como de uma teia de aranha que é resistente e elástico, como o fio de aranha que nasce da barriga, tipo frio na barriga. E agora eu sou uma pequena aranha pernuda que está se balançando pendurada nesse fio e olhando uma teia enorme. O que eu quero mesmo é tecer a minha história. Apenas que o futuro é nebuloso. Tudo é como uma teia mesmo, com trajetórias, espirais, quadros e raios, e em que às vezes você está no centro, às vezes na borda, mas tudo sempre converge em você. Sabe, essa situação toda com a minha avó, que está com esse deslocamento de memória, com essa pausa, talvez para continuar viva. Então, eu acredito que isso é um reflexo de uma lucidez extrema, que imobiliza. Porque não há o que dizer nem o que adivinhar quando você está se diluindo num mundo insensível. Acho que ela cansou extremamente de fazer força para defender a liberdade e a vida e resolveu lutar contra a voracidade de outro modo. Ela colocou uma página em branco sobre todos os documentos importantes, sobre os poemas. Mas acredito que ela sempre poderá erguer a mão e puxar a folha em branco. Bom, isso tudo mexe um pouco com os meus nervos. A sensação é bem essa, de uma sensibilidade elétrica nos nervos, como se os nervos latejassem num lugar meio inacessível, como a intuição, tipo os nervos da intuição. Isso afeta diretamente o jeito de respirar, o jeito do ar entrar e sair dos pulmões, porque ele faz um movimento como de uma nota musical aguda. E vai, sobe muito longe, até subir o som. E aí é possível sentir, na oposição, o fundo. Antes eu disse que tinha a ver com respiração e amor, mas no fundo eu acho que tem a ver com a vida e a morte, por causa da adoração. Enquanto respiramos, estamos vivos e estamos nos relacionando com o mundo, e depois... não. Então, penso em todo tipo de sopro, que vai do nascimento à morte e que tem uma duração. O ar que sutilmente se movimenta e escapa da boca. O ar que temporariamente sopra forte as ondas do mar. O ar que levemente brinca com as folhas das árvores. Acho que precisamos prestar mais atenção às coisas.
Eu tô aqui e o ar entra e sai do meu corpo. A minha voz está aqui. Eu sou uma pessoa e eu estou aqui nesse espaço real, falando com pessoas reais. Esse é um gesto, assim como respirar. De vez em quando, é preciso respirar junto e mais fundo.